Noite. Salve a igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Irmãos, primeiramente quero dizer aos irmãos que é motivo de muita alegria. Todo mundo fala, né? É motivo de muita alegria, mas realmente é. E que Deus possa tomar frente e a direção de tudo. Fiquei muito feliz quando eu soube que a minha esposa ia dirigir o culto. No dia que eu viesse a pregar, eu fico muito feliz por isso. Nesse momento eu queria que ela estivesse aqui para pregar e eu dirigir o culto. Mas é o inverso. Amém. Irmãos, é o subtema, né? A gente tem um tema aqui principal, né? Que é: juntos fortaleceremos as mãos para a boa obra. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. E ontem o tema foi o fortalecimento vem com a união. Louvado seja Deus. E o tema de hoje, assim como o Rodrigo deu início pela manhã, o fortalecimento vem com a... Vamos de novo? O fortalecimento vem com a... Louvado seja Deus. Irmãos, o fortalecimento vem com a perseverança. A palavra perseverança, ela tem algo muito importante na vida de cada ser humano. Creio eu que não só na minha vida, mas na vida também de cada um que está aqui. A palavra perseverança é uma palavra muito forte. E eu procurei no dicionário para querer saber qual o significado da palavra perseverança. O Rodrigo deu até algumas identificações aqui em relação, mas eu separei e destaquei duas: conservar-se firme e constante. Conservar-se firme e constante. O fortalecimento vem com a perseverança. Se nós fôssemos numerar para colocar em ordem, teria que ser a perseverança e depois o fortalecimento. Louvado seja Deus. E se eu fosse destacar nesse dado momento, a gente poderia dizer que nós iremos perseverar para Deus nos fortalecer. Louvado seja o nome do Senhor. Eu fiz algumas colocações aqui em relação a isso. Que quando nós perseveramos, louvado seja Deus, ou melhor dizendo, quando nós nos conservamos firmes e constantes, quando nós não desistimos, quando nós não paramos, quando nós não olhamos para trás, Deus começa a operar. Aí é que Deus entra e começa a nos fortalecer. Louvado seja Deus. Irmãos, e muitas das vezes essa palavra, ela nos põe à prova do quanto nós confiamos em Deus. Mesmo quando a situação ela está boa e mesmo quando a situação ela não está ao contrário. Ou melhor dizendo, assim como o Rodrigo falou, quando o inimigo ele vem covardemente e nos tenta pegar, nos tenta desanimar e nos tenta parar. Em relação a esse texto, eu gostaria de convidar os irmãos a abrir as vossas Bíblias lá no primeiro livro de Samuel, no capítulo 30. Louvado seja Deus. Estaremos lendo alguns versículos. Primeiro livro de Samuel, capítulo 30. Aleluia. O fortalecimento vem com a perseverança.
Louvado seja Deus. E diz a palavra de Deus, irmãos, acharam? E diz a palavra de Deus: sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclague, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul de Ziclague, e a esta, ferido e queimado, tinha levado cativo as mulheres que lá se achavam, porém a ninguém matou, nem pequenos e nem grandes. Tão somente levaram consigo e foram a caminho. Tão somente levaram consigo e foram a seu caminho. Davi e seus homens vieram à cidade e ele a queimada. No caso, Davi, quando chega à cidade, se depara ali com aquela cidade toda queimada. Suas mulheres e seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Versículo 4. Então Davi e o povo com que se achava com ele ergueram a voz e choraram, até não mais terem forças para chorar. Versículo 5. E diz que também todas as mulheres e a família de Davi também tinham sido levadas. Versículo 6. Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas. Porém, Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Irmãos, essa história é uma história muito linda. É uma história no qual a palavra de Deus, ela nos leva e nos mostra em relação a algumas atitudes que nós devemos tomar em meio a algumas surpresas que nos acontecem na nossa vida. Louvado seja Deus. Só para nós entendermos um pouco, vou dar só uma pincelada rápida em relação a essa história. Não quero demorar muito. Diz a palavra de Deus no capítulo 27 do primeiro livro de Samuel, que Davi estava fugindo de Saul tentando matar Davi. Diz a palavra de Deus que Davi, ele vai se refugiar. Davi chega até aos filisteus. Davi chega ali a um homem chamado Aquis, rei de Gade. Então Davi chega até aquele homem e começa a conversar com aquele homem, contando a sua história, contando o que estava acontecendo em sua vida. Davi chega para aquele homem e fala: olha só, estou aqui com os meus 600 homens, cada um com as suas esposas e seus filhos. Também estou eu também com as minhas esposas e com meus filhos. Eu quero um lugar para me ficar. E Davi, naquele dado momento ali, Davi conversando com aquele homem, diz a palavra de Deus no versículo 5, no versículo 4 do capítulo 27. Avisado Saul que Davi tinha fugido para Gade, desistiu de perseguir. Então agora chega até os ouvidos de Saul que Davi tinha fugido para o meio do povo dos seus inimigos. Como que Deus é maravilhoso. Muitas das vezes a gente não consegue entender a forma que Deus trata, que Deus trabalha. Os filisteus naquela época eram o maior adversário, um dos maiores adversários do povo de Israel. E Davi foge para Gade. Davi fica ali. E no versículo 5 nós lemos: disse Davi a Aquis: se achei mercê na tua presença, dá-me lugar numa das cidades da terra para que ali habite, porque há de habitar o teu servo contigo na cidade real. Então lhe deu Aquis aquele dia a cidade de Ziclague, pelo que Ziclague pertencia aos reis de Judá até o dia de hoje. E todo o tempo que Davi permaneceu ali na terra dos filisteus foi no período de 1 ano e 4 meses. Mas nesse período de 1 ano e 4 meses, Davi ali junto com os inimigos, Davi tinha que pelejar junto com seus 600 homens. E diz a palavra de Deus, se você continuar lendo, você vai ver que Davi, ele entra em batalha ali com os jerusitas, os gerzitas e os amalequitas. Davi tinha ganhado aquela cidade ali para morar com o seu povo. Mas Davi tinha que pelejar com aqueles povos
da vizinhança. Louvado seja Deus. E ali Davi, naquele dado momento ali, diz a palavra de Deus no capítulo 29, a gente passando mais à frente. E diz no capítulo 29, versículo 1: ajuntaram os filisteus todos os seus exércitos em África, e acamparam-se os israelitas junto à fonte que está em Jerel. Agora aqui a gente para analisar que os filisteus eles estão se levantando para ir contra Israel. Aqui os filisteus eles já estavam armados com muitos homens. Se você der uma continuidade lá, você vai ver que eram muitos homens. E diz que eles vão até aquela cidade ali, os filisteus. E diz a palavra de Deus que aquele homem que concedeu a Davi a cidade de Gade, Aquis, aquele homem que viu Davi fazendo grandes milagres com aqueles povos ali que estavam vivendo ao redor de Ziklag, viu que Davi estava vencendo todas aquelas batalhas. E diz que quando ali naquele dado momento os filisteus vão, Davi vem pela retaguarda com os seus 600. E diz a palavra de Deus que os príncipes dos filisteus, quando viram Davi, eles começaram a se queixar com Aquis, dizendo: quem é esse homem? Por que esse homem está fazendo aqui no nosso meio? Olha, manda esse homem voltar. Esse homem não pode subir para pelejar junto com a gente contra o povo de Israel. Porque de certo, quando tiver naquele dado momento que nós estivermos pelejando com Israel, esse homem ele vai se virar contra nós. Se você ler lá, você vai ver. Louvado seja Deus. E diz a palavra de Deus então que Aquis leva essa notícia para Davi. E Davi pega os seus 600 homens e Davi volta. E a viagem não era uma viagem rápida. Não era algo como daqui ali. Porque diz que foi 95 quilômetros de Afeca até aonde Davi estava. E aqueles homens eles estavam a pé. Louvado seja o nome do Senhor. Então assim como nós lemos assim no capítulo 30, no versículo 1. E sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziklag, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul de Ziklag, e a esta ferido e queimado. Tinha levado cativo todas as mulheres que lá se achavam, porém a ninguém matou, e nem pequenos e nem grandes. Repita comigo, por favor. Tão somente os levaram. Repita comigo. Tão somente os levaram. Louvado seja o nome do Senhor. Muitas das vezes a gente diz que só acaba quando morre. Só termina quando morre. E diz a palavra de Deus aqui que eles tão somente levaram consigo. Imagine agora Davi, depois daquele período, fugindo ali de Saul. Davi agora ele consegue se esconder. E a Bíblia mesmo nos relata que Saul para de perseguir Davi por saber que ele estava lá no meio dos filisteus. Eu imagino agora Davi com um refrigério no coração. Eu imagino agora aquelas mulheres, aqueles homens, tendo em suas mentes poder descansar, poder estar um pouco mais tranquilo, porque já não estavam mais vivendo daqueles homens que com eles andavam. Eu imagino agora que aqueles corações já estavam um pouco mais confortáveis, eles podiam colocar a cabeça no travesseiro e dormir mais tranquilo, não se preocupar mais de estar fugindo de um lado para o outro. Louvado seja Deus. E diz a palavra de Deus que quando Davi, naquele dado momento que ele chega na cidade de Ziklag, ele encontra toda a cidade queimada. Louvado seja o nome do Senhor. E muitas das vezes isso acontece nas nossas vidas. Como? Muitas das vezes, por dado momento em nossas vidas, nós acharmos que estamos passando por períodos bons nas nossas vidas, coisas boas estão nos acontecendo. Muitas das vezes ficamos muito tranquilos em relação ao conforto, em relação à vida que nós estamos levando. E de repente agora você vê que Davi, ele chega àquela cidade e se depara com toda a sua família sendo levada, a cidade toda queimada.
que eu quero dizer com isso? Que muitas das vezes nós não estamos esperando, nós não esperamos quando o inimigo ataca. Muitas das vezes nós estamos nos fortalecendo, nós estamos lendo a palavra, mas assim como que o Rodrigo leu pela manhã, assim como que o Rodrigo fez uma colocação, eu não deixei de anotar, eu anotei aqui porque foi algo muito interessante, que mesmo quando o inimigo, ele covardemente, ele nos ataca, qual é a nossa atitude? Qual é a nossa reação em mediante a quando uma situação adversa, ela nos pega de surpresa? Quando tudo está indo bem, de repente você chega em casa e você se depara com aquele desespero, você olha para um lado e para o outro, você não consegue acreditar que aquilo ali está acontecendo contigo. Meu Deus, está tudo tão bem comigo. Meu Deus, eu venci tantas batalhas, eu passei por tantos obstáculos, eu consegui pular muros, eu consegui vencer grandes coisas na vida, e agora de repente, covardemente o inimigo vem e me rouba aquilo que é mais precioso. Agora, de repente, covardemente, o inimigo vem e me toma isso de minhas mãos. É nesse dado momento que eu gostaria de passar para os irmãos e compartilhar com os irmãos, que é onde entra a perseverança. É onde nós nos encaixamos em relação a essa palavra que nos confronta diariamente. Louvado seja o nome do Senhor. E qual é a nossa reação? Eu queria que nós viéssemos a aprender um pouco com Davi. E diz a palavra de Deus que no versículo 6, Davi muito se angustiou, pois o povo falava em apedrejá-lo. Vírgula, vamos segurar. E diz aqui que todos aqueles homens, aqueles 600 homens, porque a Bíblia nos diz que todas as suas famílias foram levadas. E Davi como referência, Davi como cabeça, Davi como homem principal. Você vê que todos se angustiaram, mas a primeira atitude, a primeira reação foi o quê? Aquele povo começar a falar o quê? Vamos apedrejar. Brotou assim, subiu no coração daqueles homens e querer botar a culpa em alguém. Meu irmão, a gente não tem culpa. Foi Davi que nos trouxe até aqui. Olha só, cadê a nossa família? Nós vencemos tantas guerras, nós passamos por tantas coisas, e agora a gente se depara com essa coisa. Louvado seja Deus. Davi, no meio daquele povo, ele era uma referência de Deus. Mas o que eu quero dizer isso para mim e para você, que serve de exemplo, a perseverança não é só minha, a perseverança é também sua. A perseverança é nossa. Nós que temos que lutar. Muitas das vezes nós queremos colocar a culpa em alguém. Nós queremos arrumar algum jeitinho de tirar, às vezes, uma coisa que é nossa, que é para nós tomarmos uma atitude, que é para nós segurarmos, que é para nós sustentarmos e tomarmos e perseverarmos em relação àquilo. Nós queremos tirar o fardo de cima de nós e procurar jogar a culpa para cima de algumas pessoas. Foi o que aqueles homens naquele dado momento pensaram, no momento de angústia, no momento de dor. E diz a palavra de Deus, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de suas filhas e por causa de seus filhos. Louvado seja o nome do Senhor. E diz a palavra de Deus, porém Davi se reanimou. Louvado seja o nome do Senhor. E eu fiz uma colocação aqui em relação à palavra se reanimou. Dar um novo ânimo, restabelecer as forças e fortificar. Diz no versículo 7, disse Davi a Abiatar, o sacerdote filho de Aimeleque, trazem-me aqui a estola sacerdotal. Louvado seja o nome do Senhor. Agora Davi ele começa a buscar força em mediante aquela situação que não só estava ele vivendo, mas agora além dele chegar naquela cidade, ele vê também que a família dele não estava lá. Agora ele passa por uma outra situação mais difícil. Vê os companheiros dele querendo colocar e jogar toda a culpa em cima dele. Louvado seja Deus. E aqueles homens ali junto com Davi choraram. E não é diferente na minha e na sua vida. Quando algo acontece de tão grave em nossas vidas, dá vontade de chorar realmente. E choramos mesmo. E choramos.
nosso joelho no chão, começamos a plantear. Mas eu fiz uma colocação aqui que Davi sentiu muito e chorou, mas ele não permaneceu prostrado diante daquela situação. Davi chorou porque ele sentiu sim a dor da perda. E muitas das vezes nós sentimos também quando nós estamos passando, seja por o nosso ente querido, seja por nossas vidas, seja em qualquer tipo de situação. Muitas das vezes é tão forte, não estou levando para o lado emocional, mas a vontade de chorar nos bate. Mas o que eu quero dizer com isso? Que nós, ainda que nós venhamos a ter esse sentimento, claro, nós somos seres humanos, mas é que nós não viemos a ficar prostrados, chorando, 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 chorando. Porque o que Deus quer é que nós viemos a tomar uma atitude em meio a uma situação de catástrofe. Em meio a uma situação adversa da vida, Deus não quer tão somente te ver chorando. Deus quer que você se levante, que você erga a cabeça e saiba que Ele está pelejando por você. Saiba que Ele não vai colocar um fardo além daquilo que você não venha sustentar. Louvado seja o nome do Senhor. E é o que eu fico me indagando, Senhor, muitas coisas têm acontecido na minha vida. Mas se eu tivesse olhado tão somente para o tamanho do problema, eu ia esquecer de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E não foi diferente na minha caminhada. Novo convertido, quantas e quantas vezes eu botei algumas necessidades em primeiramente no lugar, em vez de ouvir a voz de Deus. Quantas e quantas vezes as situações adversas batiam na minha porta e a minha primeira decisão, a minha primeira atitude, a primeira coisa que me vinha era o desânimo. Era a vontade de desistir, era a vontade de parar. Mas uma coisa que eu queria destacar nesse momento é que se nós nos deixarmos a ser levados pela nossa vontade, no momento de tribulação, no momento de adversidade da vida, a nossa vontade é parar. A nossa vontade é de desistir. Então eu quero dizer para você que, meu irmão, você pode ser sim o Senhor da sua vontade. E a sua vontade, meu irmão, tem que ser a vontade de Deus. Eu sei que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. Porque se você deixar a sua vontade falar mais alto, de certo você vai desistir. De certo você vai parar. De certo você vai ver a fogueira andando e você como uma pequena brasinha dentro dessa fogueira, você ficando parado. E nós sabemos muito bem o que acontece quando uma brasinha está fora da fogueira. A tendência é apagar. Mas Deus quer que você esteja aqui dentro. Aqui dentro. Aqui dentro, no fogo do Espírito Santo. Porque aqui dentro que Ele vai te fortalecer. Porque aqui dentro que Ele vai falar para você a cada dia: meu filho, não desista. Não temas, porque eu sou contigo. Persevere, seja forte. Eu não chamei os covardes. Eu não chamei aqueles que vão ficar parados. Eu não chamei aqueles que querem olhar para trás. Eu chamei você. E é por isso que eu te dou força para você continuar e caminhar. Davi era uma grande referência diante daqueles 600 homens. Então eu quero te dizer nessa noite que você é uma referência no meio da sua família. Que você é uma referência no seu trabalho. Que você é uma referência na sua escola. Que você é uma referência na igreja. Louvado seja Deus. Porque no meio da tua adversidade, no meio da circunstância que você estiver passando. Eu estava conversando com a minha irmã Maria ali, louvado seja Deus. Eu falei: Senhor, muito obrigado. E ela falou umas palavras tão bonitas para mim. Ela falou assim: Alex, muitas das vezes que as pessoas querem ver em nós, e ela nem sabia que a mensagem era em relação a isso. E ela falou: Alex, muitas das vezes as pessoas querem ver em nós aqui no momento da dificuldade, elas vêm a louvar a Deus. Meu irmão, as pessoas querem louvar a Deus quando vê você passando pela tribulação. Sabe por causa de quê? Porque elas estão vendo que você tem um alicerce, você tem um sustento, que é Deus. Porque as pessoas vão ver que você está sendo sustentado. E no momento da adversidade você diz: eu tudo posso naquele que me fortalece. Ainda que esteja doendo, ainda que eu esteja chorando, eu sei que essa tribulação, eu sei que essa adversidade vai passar. Não vai durar para sempre. Ainda que o céu esteja cheio de nuvens e o sol não esteja brilhando, creio que aquelas nuvens não vão ficar para sempre, o sol vai sair. E você vai ver um novo dia, você vai ver um novo amanhecer. Mas o que Deus quer é que nós viemos a perseverar.
Então continue perseverando. Continue perseverando, porque Deus, de certo, Ele vai te fortalecer a cada dia. Porque muitos têm começado a perseverar, mas têm desistido. Mas Deus quer falar para você nessa noite, meu filho, não desista. Porque eu não desisti de você. Se você pegar a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, o povo deu vários motivos para que Deus viesse a desistir. Os anjos disseram: Senhor, deixa a gente. Ele: não, eu quero Ele. Louvado seja Deus, é você que Deus quer. É você que Deus quer te ver de pé. É você que Deus quer te ver sorrindo. É você que Deus quer ver você subindo a cada degrau. E quando você olhar para baixo, meu Deus do céu, não foi eu. Foi Deus que segurou na minha mão, porque eu não ia conseguir passar. Foi Deus que segurou na minha mão, porque esse degrau era alto demais. Meu Deus, com as nossas próprias forças nós não vamos conseguir. E aquele povo tinha uma grande referência, que era Davi. E Davi dá uma esperança para esse povo. Porque no versículo 7 a palavra de Deus diz: Davi disse ao sacerdote: traz aqui a estola sacerdotal. E todo sacerdote naquela época que pegava essa estola sacerdotal, aquela coisa bonita, creio que naquela época o povo se enchia de esperança. Meu Deus, lá vai o sacerdote. Ele vai vir com uma resposta de Deus. Porque naquela época o sacerdote, ele se arrumava todo, ele botava aquela estola. E o povo já sabia que quando ele ia para se encontrar com Deus, ele sabia que ia trazer uma resposta. Louvado seja Deus. Quantas vezes Moisés subiu o monte. Senhor, o povo quer comida, ele não quer morrer aqui de fome. Aí Deus fala: calma, manda eles acordar pela manhã que eu vou dar com providência. Senhor, o povo está falando que não quer morrer de sede. Moisés, toca na rocha. Toca na rocha que eles não vão morrer de sede não, porque eu sou Deus que tudo posso. Se eu tirei eles de lá, porque eles vão comer o melhor aqui, numa terra que não produz. Louvado seja Deus. Você está pronto para receber o sobrenatural de Deus na sua vida? Então toca o teu irmão do lado aqui e fala para ele que assim: persevera. Toca no ombro dele e fala assim: irmão, persevera. Perseverar por quê? Perseverar por quê? Irmão, eu nunca vi vitória sem luta. Eu nunca vi vitória sem luta. Mas por quê, irmão? Tem tanta gente que dá um jeitinho de conseguir algumas coisas na vida, mas pergunta se ele dá valor quando ele consegue o seu objetivo. Pergunta se ele dá valor se ele consegue, dando um jeitinho dele. Mas quando você luta para ter uma família, você luta por ela até o final. Mas quando você luta para ter um casamento bom e digno na presença do Senhor, ah, Jesus, você ama esse homem, essa mulher, com o amor que vem de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Quando você está desempregado e que você coloca o joelho no chão e você fala: Senhor, abre uma porta de emprego. Senhor, abre uma porta de emprego. Aí eu gosto. Aí o camarada fica lá de joelho, orando. Aí meu irmãozinho fala que assim: varão, vamos 5 horas da manhã no centro da cidade entregar currículo. Não, irmão, eu estou orando. Deus já abriu a porta. Ei, persevera. Sai do teu lugar de conforto. Sabe por causa de quê? Porque quando você acordar 5 horas da manhã, quando Deus abrir a porta de emprego para você, você vai dar valor a esse trabalho. Sabe por causa de quê? Porque não foi fácil. Não foi fácil. Foi com suor. Foi com oração. Mas também foi com perseverança. Foi com perseverança. E
diz a palavra de Deus que Davi aí, naquele dado momento, vou conjecturar rapidamente. E Davi naquele dado momento ali, quando pega aquela história sacerdotal, eu fiquei imaginando quando eu li esse texto ali falando que assim, ei, calma aí. Vocês estão querendo me apedrejar, calma aí, não acabou. Calma. Eu vou orar ao Senhor. Vamos ver o que Ele vai nos dizer. Não acabou. Ah, mas Davi, cadê a nossa família? Está tudo queimado. Calma. O momento é desesperador. Mas se você não manter a calma, o nervosismo vai te sufocar e vai apagar a sua fé. O descontrole emocional vai te matar sufocado e você não vai conseguir lutar. Você não vai conseguir se levantar, você vai ficar chorando, 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 chorando. E não é isso que Deus quer para você. O que Deus quer para mim e para você é que a todos os dias das nossas vidas, seja o dia bom, seja o dia mau, nós venhamos a lembrar que há um Deus no céu que zela pelas nossas vidas e que está com os braços estendidos, com os olhos abertos, com os ouvidos desagravados, para te levantar, para ver cada passo seu e para ouvir no momento de desespero você clamando: Senhor, olha como eu estou, olha como está a minha situação. Ah, meu irmão, quando você persevera dessa forma, Deus, Ele ouve. E diz a palavra de Deus no versículo 8: então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu o bando? Jesus, que situação. Senhor, eu posso ir atrás do bando? Eu imagino Davi aquela calma, aquela fé, aquele homem segundo o coração de Deus, dizendo que assim: Senhor, posso ir atrás desses camaradas aí que pegaram a minha família? Senhor, olha meu coração como que está. E ele continua dizendo: Senhor, alcançá-lo-ei. Veja como que Davi, ele começa nessa oração, ele pedindo conselho a Deus. Veja como que Davi, ele age com uma grande estratégia, com uma grande sabedoria. Senhor, posso ir? Senhor, se eu for, eu vou alcançar. E muitas das vezes, são lições que nós temos que tomar para nossas vidas, no momento de dificuldade. Colocar nosso joelho no chão e falar: Senhor, será que eu vou conseguir? Senhor, fala comigo. Persevere nos momentos difíceis da tua vida. Peça a Deus instrução do que você deve fazer, da palavra que você deve direcionar, seja por qualquer motivo, de qualquer situação que venha a ser. Porque às vezes até mesmo uma palavra precipitada, e mediante a uma discussão, e mediante a um problema, e mediante a uma adversidade, você pode jogar por terra tudo aquilo que Deus Ele quer dizer para você, para que você venha falar, para que todo aquele momento ali de águas revoltas, Deus venha acalmar e trazer mansidão. Louvado seja Deus. E Deus diz: respondeu-lhe o Senhor: persegue, porque de fato o alcançarás e tudo libertarás. Louvado seja Deus. Essa era a resposta. Essa é a resposta que eu e você queremos ouvir. Essa é a resposta que o nosso coração fica saltitante muitas das vezes no nosso peito. No momento de adversidade, nós paramos para ouvir e entender a voz de Deus. Meu filho, olha só, eu estou vendo a sua aflição, mas eu também vejo Deus também se alegrando e você pedindo instrução a Ele, o que fazer no momento adverso da tua vida. Louvado seja Deus. E foi a atitude que Davi tomou. E diz lá no versículo 9, já estou finalizando: partiu, pois, Davi, ele e os 600 homens que com ele se achavam, e chegaram ao ribeiro de Bessó, aonde
os retardatários ficaram. Versículo 10. Diz, Davi, porém, e 400 homens continuaram a perseguição, pois 200 ficaram atrás, por não poderem, de cansados que estavam, passar ao ribeiro. E a gente começa a analisar aqui, que depois daquela longa caminhada de 95 quilômetros, tinha alguns homens exaustos, tinha alguns homens cansados. Ainda que a questão viesse a ser a família deles que tivessem sido levadas pelos amalequitas. Agora a palavra de Deus já começa a dizer que 200 ficaram. 200 ficaram atrás. Ficaram atrás e não para trás. Há uma diferença de ficaram atrás de que ficaram para trás. Porque geralmente quando você fala ficaram para trás, você praticamente está dizendo 200 desistiram, 200 pararam. Mas só que nesse momento, no momento de luta, esses 200 estavam cansados. E muitas das vezes em nossas vidas nos encontramos assim, cansados. Cansados de muitas lutas, cansados de muitas perseguições, cansados de muitas situações que nos vêm em nossas vidas. Mas Deus falou, Davi vai, e 200 ficou, e agora Davi vai com 400. Louvado seja Deus. E no versículo 18 a palavra de Deus diz: assim Davi salvou tudo quanto havia tomado os amalequitas. Também salvou as suas 2 mulheres, e não lhes faltou coisa alguma, nem pequena e nem grande, nem os filhos, e nem as filhas, e nem o despojo, nada do que eles haviam tomado, tudo Davi tornou a trazer. Louvado seja Deus. E esta é a hora. Eu gostaria de convidar a igreja a se colocar de pé.